vamos escutar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor hoje em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 10. Hoje eu quero falar a respeito da graça de Deus para com as nossas vidas. E o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. E o Senhor disse para você, Maria das Graças: a minha graça te basta. Zezé, a minha graça te basta. Meu irmão Edivaldo, a minha graça te basta. Marcone, a minha graça te basta. Reginaldo, a minha graça te basta. Dona Rosélia, a minha graça te basta. Dona Ilma, a minha graça te basta. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. E precisamos tomar posse dessa palavra. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o 10 nos diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, amados? Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Estamos aqui para louvar o Teu santo e bendito nome, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos clamar que Tu venhas falar a cada coração nesta noite, trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de alegria, uma palavra que venha nos fortalecer, nos dar condições para andarmos, para seguirmos em frente, Senhor. Fale conosco, Pai, que Teu Espírito Santo venha passear neste lugar e envolver-nos com Sua graça e com Sua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto refere-se à marca, ao espinho que Paulo tinha na face. A Bíblia nos diz que Paulo tinha um espinho na face. Esse espinho nós não sabemos ao certo o que era, se era um machucado, se era uma ferida, uma enfermidade ou outra coisa qualquer, mas certo que ele tinha algo que o machucava, algo que ele não conseguia se livrar. E um dia ele falando para o Senhor: Deus, arranca de mim essa dor, arranca de mim esse espinho. O Eterno olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Esta é a verdade do Senhor para com as nossas vidas, amados, e nós precisamos olhar para o Senhor a cada instante, dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos problemas, quando as coisas estiverem tão ruins que nós não sabemos o que fazer, não sabemos a quem recorrer. Nós precisamos olhar para o Senhor e esperar na graça do Eterno, porque o Eterno não desampara os seus, o Eterno não desampara os seus, e nós somos amparados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, graça significa favor imerecido que Deus concede ao homem. O que é a graça? É o favor imerecido. Por que imerecido? Porque nós não merecemos nada de Deus. Se nós observarmos bem à luz da palavra de Deus, veremos que nós vivemos, de certa forma, uma rebeldia contra o Senhor, cada dia contra a vontade do Todo-Poderoso, e nós não somos merecedores, mas é o amor do Senhor, é a graça de Deus que se estende em nosso favor, é o cuidado de Deus, irmãos, que envolve as nossas vidas e que faz com que nós possamos andar, seguir em frente, estarmos vivos e cheio da graça, cheio da misericórdia e com o Espírito Santo habitando dentro de nosso coração. Vale ressaltar, irmãos, que isso não é merecimento nosso, mas é a misericórdia de Deus para com a nossa vida, é o cuidado de Deus para com a nossa vida. Portanto, precisamos olhar para o Senhor, olhar para o Todo-Poderoso, olhar para que o Senhor venha fazer algo maravilhoso na nossa existência. Nós precisamos também compreender que é difícil entender os caminhos do Todo-Poderoso, a vontade do Senhor. Talvez você olhe e diga: mas Paulo, um homem tão usado por Deus, ele fez coisas tão maravilhosas, ele pregou o Evangelho, ele falou de Cristo, por que o Senhor não o curou? Por que o Senhor não o restaurou? Por que o Senhor não arrancou o espinho da sua face? Talvez você possa fazer essa pergunta, irmãos, mas a Bíblia diz
que Paulo foi um homem que viu grandes coisas de Deus. O Senhor se manifestou-se poderosamente a ele. Ele contemplou o céu, ele viu a glória do Todo-Poderoso. E nós temos uma tendência muito grande, a tendência de nos deixar levar pela vaidade, a tendência de nos deixar levar pela glória, a tendência de nos deixar levar pelo orgulho, irmãos. E era exatamente isso, porque o Senhor colocou aquele espinho na vida de Paulo, para que ele lembrasse que nada era, mas tudo quanto ele fazia era Deus que agia, era a misericórdia de Deus para com a vida dele, era o poder do Eterno, a grande glória do Senhor para com a sua vida. Irmãos, quando nós olhamos assim, nós temos visto que muitas pessoas se deixam levar pela vaidade, se deixam levar pela glória, mesmo quando é de Deus. Quantas pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor, mas não querem ser tocadas por ninguém, querem viver separadas, querem viver isoladas, querem ser melhor do que os outros. Quantos cantores, por exemplo, de nossos dias, que estão aí como superstars, que estão separados de todo mundo, não querem ser tocados e estão cheios de orgulho, de vaidades, amados. As pessoas se deixam levar pela glória e se não tiver cuidado, eles perdem a comunhão com o Senhor, perdem a comunhão com o Todo-Poderoso, porque deixa nascer dentro do coração sentimentos que não agradam ao Eterno. E Paulo, amados, o Senhor colocou esse espinho para que ele não perdesse esse contato, esse ponto de contato com o Todo-Poderoso. Quando ele orou e pediu: Senhor, tira de mim esse espinho, o Senhor disse para ele: Paulo, olha para a minha graça, é o suficiente para você. Olha para a minha graça, é o suficiente para você. Queridos, quantas vezes nós estamos vivendo coisa semelhante? Nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida e nós ansiamos para que o Senhor venha fazer um milagre na nossa vida, não é verdade? Quantas vezes você fala: Senhor, age na minha vida, Senhor, me dá a bênção que eu preciso, Senhor, dá-me a bênção, Senhor, eu preciso, tu sabes que eu preciso. Quantas pessoas você conhece que recebeu a bênção de Deus e abandonou o Senhor? Conhece alguns? Provavelmente sim. Porque é isso que ocorre, irmãos. Muitas vezes as pessoas recebem a bênção e perdem a comunhão com o Todo-Poderoso, porque se deixam levar pela vaidade, pela carne, por sentimentos que não procedem do Senhor. E o Senhor colocou na vida do apóstolo Paulo esse espinho para que houvesse a humildade na vida daquele homem, para que mesmo diante do poder de Deus na sua vida, mesmo diante da manifestação de Deus na sua existência, da glória do Eterno através da sua vida, houvesse humildade no coração de Paulo. No versículo 7, irmãos, está escrito: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, a humildade é um sentimento que nós precisamos carregar no coração continuamente. Nós não podemos nos achar melhor do que o próximo, nós não podemos nos colocar numa situação maior do que o próximo. Nós temos que entender que somos corpo de Cristo Jesus, e como corpo de Cristo, irmãos, só temos um cabeça, e quem é o cabeça? Deus, Jesus, o Espírito. Ele é o nosso cabeça, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, este é o nosso cabeça e nós somos apenas corpo do Senhor. Portanto, eu não sou maior do que vocês e vocês não são maiores do que eu. Não são, irmãos. Nós somos iguais diante do Eterno. A Bíblia diz de forma clara que Ele não tem filhos preferidos. Ele não tem filhos preferidos. E a bênção de Deus recai sobre todos aqueles que o amam, todos aqueles que o buscam, todos aqueles que consagram a sua vida, que dedicam a sua vida e que fazem que sejam instrumentos na mão do Todo-Poderoso. Irmãos, esta é a verdade do Senhor para as nossas almas, e é isso que nós precisamos buscar continuamente, queridos, é buscar a presença do Senhor, é buscar a graça de Deus, mas para que eu possa ser humilde, para que haja humildade de verdade no meu coração, eu tenho que me consagrar ao Eterno, eu tenho que dar-me para o Senhor, eu tenho que doar a minha vida de fato, irmãos, de fato para o Todo-Poderoso. E esse doar a vida de fato para o Senhor, queridos, é você falar para Deus:
eu estou abrindo mão da minha existência para que a tua glória se manifeste em mim. Tem que ser assim, irmãos. Nós temos que nos anular para que Deus apareça na nossa vida. Nós precisamos nos anular totalmente para que Deus apareça na nossa existência. Porque se não for assim, nós não vamos alcançar a glória do Todo-Poderoso. Nós não vamos alcançar a graça do Senhor. Na vida do apóstolo Paulo, o Senhor colocou um espinho. Talvez na tua vida o Senhor também tenha colocado um espinho, só que você não entende o porquê. Talvez você tenha um problema crônico na tua existência, nada resolve, você não consegue a solução, nada tira, nada dá uma solução para você. Já observou pelo outro lado? Será que não é a graça do Eterno que coloca isso para você buscá-lo, para você estar de joelho, para você estar clamando pelas madrugadas, para você estar no monte, para que você esteja no jejum, na leitura da palavra, comendo e procurando conhecer o Senhor, irmãos? É interessante, queridos, que quando nós ficamos doentes, uma das coisas que nós lembramos primeiro é de Deus, não é verdade? Na rádio, por exemplo, nós recebemos tanto pedido de oração quando a pessoa está doente. Quando elas estão doentes, lembram, ora por mim, ora por mim. Lembram-se do Senhor. Lembram-se do Senhor. Quando nós estamos doentes, nós lembramos de Deus. E geralmente o Senhor toca na nossa vida para que nós possamos lembrar do Senhor. Lembrar do Senhor, irmãos. O Senhor tocou na vida de Paulo para que ele lembrasse de Deus, para que ele entendesse que ele nada era sem Deus, que ele nada era sem o mover do Espírito Santo. E tudo quanto ele fez foi o mover do Espírito Santo na sua existência. O propósito do espinho na vida do apóstolo Paulo era para que ele não se exaltasse, para que não houvesse vaidade, orgulho no seu coração. Já pensou se fosse hoje, em nossos dias, o apóstolo Paulo, com tamanho poder, com tamanha autoridade, irmãos? Queria andar de carro de ouro. Hoje os homens estão aí, fazem tanto pouca coisa, querem andar de ouro, vestidos de ouro. Imagine Paulo com tamanho poder, com tamanha glória que ele tinha na sua vida, tamanha comunhão com o Senhor, um homem que escreveu boa parte do Novo Testamento. Veja, irmãos, a comunhão desse homem com o Senhor. Se não fosse o espinho na carne, provavelmente ele deixaria a vaidade tomar o seu coração, e foi por isso que o Senhor, mesmo no meio das provações, ali estava com o apóstolo, ali estava com aquele homem e trazia o conforto, dizendo para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Queridos, é evidente que nós precisamos buscar do Senhor as bênçãos que precisamos, sim. Você precisa buscar a cura que você tanto necessita, a restauração, a libertação de familiares, sim, claro que sim. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre o Senhor responde às nossas orações da forma que nós queremos. Nem sempre, queridos. Uma das coisas que nós não entendemos e é preciso compreender é que nós enxergamos tudo muito, mas muito curto. Eu suponho que depois desse culto, cada um vai sair, um pela esquerda, outro pela direita, vão passar nas ruas e vão chegar na sua casa. É a minha suposição, é só isso. Eu não consigo ver nada além disso. Eu consigo supor isso. Mas o Senhor é aquele que sabe o que você vai fazer depois que sair daqui. O que você vai fazer na sua casa, vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui a 10 anos, daqui até o final da sua vida. O Senhor sabe a cada instante, a cada passo da tua existência, e o Eterno controla a tua vida, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer fazer coisas na tua existência, porque Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida, irmãos. E nós olhamos e perguntamos: por que Deus não responde às nossas orações muitas vezes? Por que Deus não responde? É porque nós não conseguimos ver o futuro. Nós não conseguimos ver o futuro, irmãos. Nós só vemos o hoje e muito mal supomos que vai acontecer dentro de instantes. Mas o Eterno contempla toda a nossa vida. E nem sempre a cura do nosso corpo, uma bênção que nós precisamos, ela será benéfica na nossa vida, porque o Eterno sabe quem somos e sabe que muitas vezes nós não teremos força para superarmos, para suportarmos aquilo que há de vir sobre nossas vidas depois da bênção sobre ela. E o Senhor sabe como fazer as coisas acontecer na nossa existência.
E é por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para o Todo-Poderoso, confiar no Senhor, evidentemente que eu vou clamar, eu vou pedir a Deus que me abençoe, que Deus que abra minhas portas, abra as portas para a minha vida, abra a porta para emprego, abra a porta para que eu possa vencer na existência. Sim, eu vou clamar isso ao Todo-Poderoso, mas eu tenho que entender que é o Senhor que sabe o que é melhor para mim, é o Senhor que sabe, e isto entra no momento em que você sujeita a sua vida, em que você entrega a sua vida, em que você consagra a tua existência para o Todo-Poderoso. Quando assim fazemos, irmãos, o Eterno toma a nossa existência e nos controla por completo. Versículos 8 e 9 nos diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esta é a verdade que precisamos para a nossa existência. É estarmos em comunhão perfeita com o Senhor, em comunhão real com Deus, a ponto de sentirmos a glória do Senhor, sentirmos o mover do Eterno, irmãos, sentirmos o mover do Eterno na nossa existência, que sermos cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, elevados pelo Espírito Santo de Deus. Na palavra há um texto que fala a respeito de Felipe. Felipe encontrava-se em determinado local quando o Espírito disse: olha, Felipe, lá em tal lugar passa um eunuco numa carruagem e ele lê os profetas, lê Isaías e não compreende nada. Vai, Felipe, fala para ele, explica para ele. Felipe, em comunhão com o Senhor, ouviu a voz do Todo-Poderoso, foi e ali falou do amor de Cristo Jesus. E ali ele testemunhou do poder do Senhor. É assim que Deus faz, irmãos. Quando alguém clama, o Eterno move na vida de alguém. E o Senhor envia alguém, envia para que fale, para que testemunhe, para que mostre a glória do Todo-Poderoso. Mas precisamos entender também, amados, que a resposta das nossas orações cabe exclusivamente a Deus, somente a Deus, irmãos. Por mais santo que eu seja, eu não posso fazer muita coisa por mim mesmo. É Deus que fará alguma coisa por mim. Quando vocês leem, por exemplo, nos Salmos a respeito de Davi, o salmista Davi, o rei Davi, vocês veem um homem que tinha comunhão com o Todo-Poderoso, mas foi um homem que clamou, um homem que colocou o seu rosto no pó, para que Deus não levasse o seu filho, mas o Senhor não atendeu. O Senhor também, irmãos, não atende muitas vezes àqueles que são seus servos fiéis. Paulo clamou 3 vezes, ele orou para que o Senhor libertasse daquele espinho, mas o Senhor não o libertou, porque Deus tem planos na vida da gente, Deus tem projetos na vida da gente, irmãos, Deus tem projetos, queridos, e nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele se manifeste na nossa existência, para que Ele fale aos nossos corações, para que assim possamos fazer a vontade santa de nosso Mestre, e vivermos segundo a vontade dele. Ainda, irmãos, no versículo 9, nós vemos que o Senhor, ele tem uma resposta consistente para a nossa vida. O Senhor sempre tem uma resposta para aqueles que buscam por ela. Nesse texto, o Senhor diz para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Não se importe com a cura, não se importe com essas coisas, porque isso é coisa pequena. O que importa é a minha graça, é meu favor para contigo, Paulo. O que importa é o meu cuidado para com a tua vida, é o meu cuidado. Irmãos, Paulo não recebeu a cura que ele tanto precisava. O espinho foi com ele para a sepultura, mas aquele espinho o fez dia após dia buscar o Senhor, viver em comunhão com Deus, dar a sua vida por completo, olhar para o Senhor, clamar pelo Senhor. Aquele espinho, irmãos, fez com que o orgulho, a vaidade que queria entrar no seu coração fosse jogada por terra, porque a cada instante que ele pensava: eu sou bom, olha o que Deus tem feito por mim, e através de mim o espinho doía na sua carne, e ele lembrava que nada era, porque era o poder de Deus, era o Senhor que se manifestava na vida dele.
Irmãos, nós não podemos nos deixar levar pela carne, nos deixar levar por esse tipo de sentimento. Nós precisamos entender que é Deus, queridos, tudo é Deus. Se você é bem-sucedido, dê glórias ao Senhor. Se você é bem-sucedido na tua vida, dê glória. Se você tem um bom casamento, dê glória. Se você tem bom trabalho, dê glória. Se você tem uma boa família, dê glórias a Deus. Ou aquilo que você tem, dê glórias a Deus, irmãos, porque é o Senhor que nos dá, é Deus que abre as portas. São as portas dos céus que são abertas sobre a vida daquele que crê. E nós não podemos, amados, perder Deus de vista, Nós precisamos entender que Deus não usa o homem quando ele está com seu coração cheio de pecado, de sentimentos ruins, sentimentos pecaminosos. Deus não usa o homem que vive no pecado. Deus não usa a mulher que anda no pecado. Deus usa aqueles que estão em santidade, que estão buscando a presença do Senhor, que entregaram-se totalmente para o Todo-Poderoso. Nós precisamos nos entregar para o Senhor. Irmãos, temos falado isso com tanta constância. Entreguem-se para o Senhor, consagrem-se ao Senhor, doem-se para o Todo-Poderoso, porque o Senhor tem uma obra para fazer na tua vida. O Eterno tem algo grande para fazer na tua existência. Basta que você creia, basta que você dê um passo e fale para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, Deus, aqui está a minha existência, usa-me, Senhor, e Deus vai ouvir a tua voz e vai te usar poderosamente. Mas se você não buscar, irmãos, se você não buscar a presença do Senhor, você não será usado pelo Senhor, mas o inimigo entrará na tua existência e fará coisas terríveis na tua vida. O inimigo fará você andar por caminhos equivocados, caminhos errados, o caminho das trevas. O inimigo te tirará a bênção que você tem de Deus. Ele roubará a bênção e jogará você na terra, meu amado. Precisamos olhar para o Todo-Poderoso, porque o Eterno é conosco e Ele quer te encher com a sua graça e com o seu poder e com a sua autoridade. A autoridade para você chegar no meio da sua família e declarar a bênção de Deus. A autoridade para você repreender os espíritos imundos. A autoridade para você quebrar toda espécie de maldição jogada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua existência, sobre aquilo que é teu. E isso só é possível quando nós estamos em comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus é que fala ao teu coração. É o Espírito Santo de Deus que lhe dá as forças para seguir em frente e ver a glória de nosso Senhor, irmãos. É o Espírito de Deus que abre diante de vocês os céus e manifesta sobre as vossas vidas a glória de Deus. E precisamos buscar essa glória do Senhor. O apóstolo Paulo, ele buscou a glória de Deus. Ele não parou, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, às perseguições, aos problemas do dia a dia. Quantas perseguições, quantos problemas, quantas dificuldades, mas ele não parou. Ele não encontrou tempo na sua existência para murmurar contra o Senhor, para reclamar contra Deus, para apontar o dedão para o Senhor e falar: Deus, olha, eu faço tanto para ti, por que isso na minha vida? Paulo não encontrou tempo, irmãos, porque ele tinha um coração que era sensível à voz de Deus, e quando ele buscou socorro, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta, Paulo. 3 vezes ele bateu na porta do Senhor. Na 3ª vez ele desistiu e ele contentou-se com a graça de Deus, contentou-se com a graça do Senhor. E foi usado poderosamente pelo Todo-Poderoso. Foi usado maravilhosamente por Deus, irmãos. Nós precisamos buscar essa maturidade. Precisamos buscar esse crescimento no Senhor. Precisamos buscar, amados, isso como alimento para nossas almas. Há muitos que querem ser maduros, mas não alimentam-se com a palavra. Muitos querem Deus, mas não se alimentam com a palavra. Muitos querem viver o Todo-Poderoso, até desejam serem igual a Paulo, até desejam ter uma vida semelhante à de Paulo, mas não pagam o preço. Como é que podem ter uma vida semelhante? Se você quer poder na tua vida e a manifestação do poder de Deus, tem que pagar o preço, amados. O preço da santidade, do compromisso. O preço de ser maduro na presença do Senhor. E ser maduro na presença de Deus é saber que aquilo que é pecado te afasta de Deus e te lança no caminho do inferno.
Isso é ser maduro, é você saber que não serve para você, mesmo que seja legal, mesmo que seja gostoso, que seja bom, porque todo pecado é gostoso, é bom, é delicioso, mas lá no final ele leva para o inferno. É assim, é desse jeito, e nós temos que resistir, nós temos que ser maduros para resistir o mal, a aparência do mal, e o Senhor diz, resistir o mal, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Quantas vezes, irmãos, nós temos resistido ao maligno? Quantas? Será que você tem se colocado de pé, ali forte como guerreiro, ali forte, né, guerreiro? Forte ali como guerreiro, e vem o maligno contra você, e você peita o maligno, ele cai diante de você? Ou ele tem derrubado você? Quem é que tem caído nessa história? Quando nós pecamos, damos lugar ao pecado, é o capeta que nos atropela, irmãos. Ele passa sobre nossas vidas como um trator e nos deixa em pedaços do outro lado. E os pedaços são difíceis de ser emendados, pedaços difíceis de serem emendados. Aí você costura aquele negócio de um lado do outro e fica aquele cara todo costurado, aquela coisa assim, sei lá como é que é, difícil. E só o Senhor para entrar na tua vida e te restaurar, te dar uma nova vida. É por isso, irmãos, que você vê tanta gente aí só os pedaços. É porque foi atropelado por Satanás, foi estraçalhado pelo inimigo. E nós não queremos que isso aconteça com você. E Deus não quer que isso aconteça com você. E Ele diz que você precisa ser maduro. Você precisa ter uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. No versículo 10, irmãos, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, nos diz a palavra: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Você entende isso, irmãos? Você compreende essa história de quando você é fraco é que você é forte? É porque quando você está ali, olha, sendo moído pelas dificuldades do dia a dia, você lembra do Senhor e o Senhor te fortalece. O Senhor te coloca de pé, o Senhor te dá forças. Quando você está fraco, você lembra de Deus e você busca Deus para a tua vida. Paulo foi assim, irmãos. E ele fala nas fraquezas. Quando ele estava em meio às fraquezas, quantas dificuldades, quantas enfermidades, quantos problemas, aquele homem sujeitou-se. Quando ele era injuriado, quantas vezes Paulo foi insultado, difamado, mal falado? Quantas? É só você ler a palavra e você vai descobrir que não foi uma nem duas vezes, mas diversas. Quando ele estava passando necessidades, ele lembrava do Senhor. Era na privação do alimento, quando ele estava com fome, na privação do descanso, de um conforto que tantos querem. Ele lembrava de Deus. Nas perseguições, irmãos, que ele era espancado, apedrejado, encarcerado. Tanta coisa Paulo sofreu. E em meio a essas perseguições, ali no meio da fraqueza, ele lembrava do Senhor, ele lembrava de Deus. E também ele diz que em meio às angústias, amados, quantas angústias aquele homem sofreu na sua vida. O servo de Deus também é angustiado, sim. Ele passa pelos problemas. Se você falar que não tem angústia na tua vida, você está sendo hipócrita, mentiroso. Porque todos nós passamos pelas angústias. Elas insistem em bater contra a gente. Insistem. É o capeta que vem como um trator para passar sobre a tua vida. Se você sujeita-se às angústias, ele te destrói, ele te mói. Mas Paulo, irmãos, no meio das angústias, das dificuldades, das tribulações, ele lembrava-se do Senhor e ele buscava a presença de Deus. Isso é maturidade. Isso é uma pessoa madura. É uma pessoa que conheceu o Senhor. É uma pessoa que ouviu de Deus. Olha, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E hoje o Senhor diz para cada um de vocês que estão aqui: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Veja qual é o teu problema. Veja qual é a tua dificuldade. Não negue o Senhor. Não vire as costas para o Senhor. Mas seja maduro e diga: Senhor, eu estou satisfeito com a tua graça. Mas tenha misericórdia da minha vida.
aqui está a minha vida, faça segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer na minha existência, e o Eterno vai ouvir a tua voz e fará o melhor para você, povo de Deus, e fará o melhor para você. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Para muitos o melhor é ter muito dinheiro, para outros o melhor é a saúde, para outros é o casamento, enfim, uma série de situações. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para você. E talvez você está andando e batendo no lugar errado, querendo algo, e o Senhor não te dá, mas deixe o Senhor mover na tua vida. Fale para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero colocar-me à tua disposição, eu quero fazer o teu querer, eu não me importo com os problemas, não me importo com o sofrimento, não me importo com as angústias. O que eu quero, Senhor, é submeter-me à tua vontade e ser usado por ti. E quando você faz dessa forma, o Eterno vai honrar, Ele vai te honrar, e coisas maravilhosas Ele fará na tua existência. E o Senhor manifestará a sua glória na tua vida. Creia nisso, irmãos, porque é a palavra de Deus. E Ele diz para vocês, igreja, Ele diz para cada um de nós: a minha graça te basta. Lembre-se disso, a minha graça te basta. E se você achar que é pouco, somente o fato de você estar vivo já é motivo suficiente para você glorificar o Senhor 24 horas por dia, sem cessar, porque é a graça do Senhor que se manifesta na nossa existência, e ninguém pode nos dar a vida a não ser o Senhor. Amém? Que Deus, portanto, fale ao teu coração, trabalhe o teu coração, mas que você abra teu entendimento para que o Espírito Santo de Deus venha envolvê-lo poderosamente e agir no teu coração. Amém, amados? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te pedir que tu venha nos envolver com tua graça e com tua misericórdia. Porque sabemos que é um povo pequeno que aqui está reunido, meu Deus. Mas é um povo de fé, Senhor. É um povo que olha para ti. É um povo que quer, está desejoso da tua presença, que te busca, Senhor. Olha para este povo, meu Deus, e aquece seus corações. Oh Deus, manifeste a tua graça sobre as suas vidas, para que eles possam olhar para ti e estarem contentes com aquilo que tu tens feito na vida de cada um. Deus, manifeste a tua glória nessas almas. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos. Edificando vidas para Cristo. Mensagem número 461.